Hoje nós vamos refletir a respeito das tentações de Jesus. Jesus, após ser batizado no Jordão, por João Batista, ele seguiu para o deserto a fim de orar, jejuar, e naquela ocasião ocorreu o fato do diabo tentá-lo. Mas aí cabe algumas perguntinhas interessantes. Pode Jesus pecar? Jesus peca. Jesus, se ele não peca, essas tentações seriam reais? Ocorreram de fato? Seria uma farsa? E se ele não peca, a vitória sobre o diabo seria sem sentido? Perderia o poder? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que começar a refletir a respeito do que seja pecado, do que seja tentação. Primeira coisa importante a ser considerada é a questão do pecado. O que é pecado? Algumas pessoas falam, pecado é matar, roubar, adulterar. Não. Conceito de pecado, desobediência a Deus. Então você tem na palavra a síntese. Pecado é desobediência. Se Deus mandar matar e você não matar, você pecou. Assim aconteceu com o rei Saul. Mandou destruir um povo e não destruiu, pecou. Se Deus falar, não matarás, e você matar, você pecou. Porque está escrito, não matarás. Então a desobediência à palavra de Deus é pecado. Então a vontade de Deus tem que prevalecer para que a pessoa não peque. Outra coisa, o que é tentação? O conceito de tentação, ele está bem esclarecido lá na carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 14 e 15, eu vou ler para vocês, que é interessante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado, ele procede do nosso interior, da nossa cobiça, do nosso coração. Jesus não tem essa capacidade, não consegue, não possui essa condição de cobiça para seduzi-lo, que proceda do seu coração. Então é impossível Jesus pecar. Essa é uma característica de Jesus, a impecabilidade. Bem, está escrito lá também em Tiago, no capítulo 1, versículo 13, o seguinte texto. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, pecar é algo impossível para Jesus. Então Jesus vive e viveu no estado de impecabilidade. Ele é incapaz de pecar. Mas você fala, Oscar, mas Jesus é só Deus para não pecar ou ele é homem também? Não, Jesus tem as duas naturezas que vivem unidas. Elas são indissociáveis. Elas não se separam jamais. Então a gente fala assim, então se eu falo que Jesus não é capaz de pecar, eu estou opondo uma limitação para Deus? Não, absolutamente, eu não posso limitar Deus. Mas Deus não peca. Não é uma limitação, é da sua natureza, a santidade. Jesus, no entanto, ele dominou a tentação quando ela se apresentou para ele nas ofertas feitas por Satanás. A natureza de Jesus e a natureza humana e a divina, elas são intrinsecamente relacionadas, são inseparáveis, de uma tal forma que a vontade do homem é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é realizada na vontade do homem. Se Jesus fosse capaz de pecar, se eu considero que Jesus peca, então Deus peca. Ou seja, Deus não é Deus. Não é concebível essa possibilidade de Jesus pecar. Então como é que houve essa tentação de Jesus? Se lá em Tiago fala que a tentação procede da cobiça que está em nós, e a cobiça gera o desejo, e do desejo a realização, a consumação ou o pecado, então como é que Jesus foi tentado? Isso é interessante. O que é importante a gente considerar? Que a tentação de Jesus não procedeu de dentro do seu coração, mas de fora, a partir de Satanás, que se apresentou para provocá-lo. Né? Satanás sabia que Jesus, ali, personificado o homem, tinha as fragilidades humanas, e ele tentou trabalhar exatamente em cima dessas fragilidades para tentar plantar em Jesus essa cobiça, que gera o pecado e a morte. Essa que nasce do nosso coração, que Jesus não tinha no seu coração. Então, a tentação, no caso de Jesus, não procede de dentro do seu coração, mas ela é uma tentativa de Satanás de introduzi-la de fora para dentro, diferentemente do homem. No caso, Satanás viu ali em Jesus, na sua natureza humana, as possibilidades. Por exemplo, Jesus como homem tinha uma fragilidade, como a fome, por exemplo. Então é uma oportunidade natural do ser humano de ser provocado, de ser tentado, de ser testado. E Satanás falou assim, o que eu tenho a perder? Eu vou tentar, vou experimentar, eu vou explorar as possibilidades. Vai que ele entra nessa conversa, vai que ele cede, vai que a natureza humana dele fale mais alto do que os desejos, os ímpetos, os propósitos dele. Não tinha nada a perder, ele já estava perdido, ele já tinha um não como resposta. Ele falou, não, vou tentar. Então ele procurou buscar na fragilidade humana de Jesus a brecha para ele introduzir o pecado e ali derrubá-lo. Veja bem, mas ele não entendeu uma coisa. Adão foi um homem criado santo, sem pecado. Os anjos foram criados sem pecados. Porém, Adão e os anjos tinham a capacidade de pecar. Já Jesus, tendo a sua natureza divina, intrinsecamente relacionado com a sua natureza humana, não pecava.
não é possível, diferentemente de Adão e dos anjos, é impossível Jesus pecar. Considere também uma curiosidade, que Adão, ao ser tentado, ele estava no Éden, no jardim. Ele estava abastado, com fartura, com bonança, com todas as condições favoráveis a ele. Jesus, ao ser tentado, estava no deserto, numa condição de escassez, numa condição desprivilegiada e numa condição de humilhação, porque ele se esvaziou da sua divindade para tomar forma de homem. E ele estava ali no deserto, padecendo todos os sofrimentos que um ser humano padeceria numa situação de deserto ali. Calor, fome, frio à noite, solidão, todas as coisas que provocam sofrimento no homem, fora a humilhação do seu estado de humanidade. Outra coisa, é possível que as vontades do homem Jesus conflitassem com as vontades de Deus, santas, elevadas? Não, não é possível. A presença do Deus triuno em Jesus, ela é também inseparável. Então, é mais ou menos como se eu quisesse tirar um par ou ímpar comigo mesmo. Pá, ímpar, eu já sei que número eu vou pôr aqui, não consigo jamais fazer algo contrário a meu conhecimento. Eu sei o que eu vou colocar, 1, 2, 5, eu sei, Deus sabe. Jesus e Deus, Jesus homem e Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Deus triuno, estava ali presente o tempo todo, inseparavelmente. Então a vontade do Filho, ela é coincidente com a vontade do Pai. Ainda que tenham naturezas ali em Cristo, a natureza humana e a natureza divina perfeitamente unidas, mas duas naturezas em Cristo, as vontades são comuns, não podem e não foram dissociadas uma das outras. Vamos observar como é que Satanás atuou ali naquele caso das tentações de Jesus. Foram 3 tentações relatadas, muito interessantes, né? A primeira tentação está em Lucas capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, está escrito assim: Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que ele estava trabalhando ali? Em primeiro lugar, Satanás ali estava trabalhando o aspecto carnal de Jesus. O aspecto carnal. A tentação, ela visava a necessidade humana, as fragilidades humanas. Ele queria que Jesus ali no caso, usasse dos seus poderes divinos para satisfazer uma necessidade carnal física humana. Ele queria que ele dissociasse uma coisa da outra e ele não fez. O foco ali era as necessidades do homem. Jesus refutou aquilo. Nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação de Satanás está em Lucas 4, de 5 a 7. E elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue e as dou a quem eu quiser. Jesus mais uma vez refutou, e ali Satanás estava trabalhando o aspecto emocional de Jesus. Ele queria trabalhar aquela característica. Será que você, Jesus, confia em você mesmo? Será que você é quem você acha que é? Será que você tem esse poder que você pensa ter? Eu posso te dar esse poder. Ele trabalhou no aspecto emocional de Jesus, colocando em dúvida em Jesus se ele tinha de fato autoridade dada por Deus. Agora lembremos que no seu batismo, ao descer sobre ele o Espírito Santo, na manifestação ali, né, a manifestação visível da descida do Espírito Santo, Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ali, Deus testificou a autoridade, a unção, a separação de Cristo. Ali ele recebeu toda a autoridade de Deus. E Satanás quis explorar exatamente essa confiança de Jesus. Será que você é isso tudo mesmo? Você acredita nisso? Então, ele estava explorando o lado emocional. Na primeira, ele explorou um aspecto carnal, as necessidades básicas de um ser humano. No segundo, ele explorou o aspecto emocional de Jesus para ver se ele confiava naquilo mesmo. E a terceira tentação de Satanás está em Lucas 4, de 9 a 11. Eu vou ler aqui. Diz assim, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que respondeu Jesus? Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ali, Satanás estava trabalhando o aspecto espiritual de Jesus, estava testando a fé de Jesus, mas não de Jesus, ele estava querendo testar a fé dele no Pai. Será que ele acreditava mesmo naquela promessa? Será que ele tem fé mesmo? Na primeira tentação, ele testou as limitações físicas de um corpo, de um ser humano. Na segunda tentação, ele testou as limitações emocionais. Será que você confia mesmo que você é e está preparado para a missão? Você é ungido, está preparado? E na terceira tentação, ele explorou o aspecto espiritual. Você confia mesmo naquele que te enviou? Você acha que você vai ter essa autoridade? Você tem esse poder que ele diz que você tem? Como é que está a tua fé? E nas 3 provações, nas 3 tentações que não procederam do coração de Jesus, mas Satanás tentou plantar de fora para dentro, ele foi rechaçado. No início do seu ministério, Jesus com 30 anos foi ao Jordão ser batizado por João,
e imediatamente dali ele partiu para o deserto. Naquela ocasião, ele não tinha discípulos, ele não tinha apóstolos, não tinha seguidores, ele estava iniciando o ministério dele, ele ainda ia começar a pregar, ele ainda ia chamar os futuros apóstolos dele, né? E aí a gente fala, o que ele foi fazer então no deserto? Se a gente observar direitinho, Jesus, que é impecável, ou não tem a capacidade de pecar, ele não foi no deserto para ser tentado para pecar. Ele foi, de certa forma, no deserto confrontar Satanás. É ele que foi confrontar Satanás. Satanás ia tentá-lo, e ele ia mostrar que, não, você não tem poder, você não tem autoridade. Eu sou o ungido de Deus. Né? Na tentação, então, de Satanás a Jesus no deserto, Jesus provou para Satanás que ele era um derrotado, que ele não tinha poder. A partir daquela ocasião ali, Jesus parou de dar atenção a Satanás. Quando ele se referia aos inimigos, ao diabo, aos demônios, era para expulsá-los. Não havia mais um relacionamento de Jesus com o diabo ali, como houve esse diálogo no deserto. Dali para frente, ele via alguém possesso e ele, se fosse expulsar demônios, ele expulsava e fim. Não ficava de conversa com o inimigo. Jesus também foi para o deserto ali para se desligar daquela vida que ele tinha. Até os 30 anos, Jesus estava convivendo com seus familiares, trabalhando com seus familiares e tinha uma vida familiar, local. Ele vivia ali naquela cidadezinha dele, trabalhando como qualquer pessoa. A partir dali ele ia mudar o foco dele, abandonou a família, abandonou os afazeres familiares, os seus ofícios e passou a trabalhar no ofício de missão do reino de Deus, de plantar o reino de Deus, de chamar a igreja e de cumprir a exigência legal de Deus, que era a morte do ungido, do santo na cruz, derramamento de sangue para a extinção dos sacrifícios que eram realizados anualmente pelos sacerdotes a fim de satisfazer a questão do pecado. A ida de Jesus para o deserto foi com o propósito dele orar. A oração é aquele momento de comunhão consciente do homem com Deus, do crente com Deus, do cristão com Deus. Nós cristãos sabemos que o Espírito Santo está em nós todo o tempo. Todo o tempo. Não tem momento em que nós não estejamos em comunhão com Deus, mas nós estamos ocupados em nossos afazeres, nós estamos envolvidos com nossas preocupações e no momento da oração nós estamos dedicados conscientemente ao nosso relacionamento com o Pai. Então a oração é um momento consciente de comunhão com Deus. E o propósito de Jesus ir para o deserto foi, primeiro, antes de ser tentado por Satanás, foi de buscar essa comunhão com o Pai e buscar essa proximidade com Deus para iniciar o seu ministério. Por isso ele foi jejuar e orar. No final acabou ocorrendo o seu período de tentação. Mas lembre-se, Jesus ele não possui a capacidade de pecar, ele não pecou. Nós somos gratos a Deus por tamanha manifestação de poder e misericórdia a nosso favor. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.